Pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o Mia Couto, um escritor moçambicano. É um livro, né, de contos chamado Vozes Anoitecidas e é também uma leitura obrigatória, né, do vestibular da UEL, né, 2017-2018, tá? Então, tem havido assim uma valorização, né, da cultura africana de língua portuguesa, ou seja, dos países lusófonos. Então a gente tem lido, estudado e mesmo caído em vestibulares, né, livros de autores como Pepe Tela, Mayombe, né, e o próprio Mia Couto também. Né? É uma preocupação realmente de tentar ter uma visão mais ampla, né, da cultura lusófona, não ficar apenas restrito, né, à literatura brasileira e à literatura portuguesa, né, por exemplo. Né? Então, o livro, né, o livro de contos chamado Vozes Anoitecidas, é um livro que foi escrito, né, e publicado originalmente em 1987 e que chegou no Brasil apenas recentemente, né, a primeira edição, se não me engano, é de 2013, né? Muito bem. Então, o título, né, Vozes Anoitecidas, é uma referência à ideia mesmo, né, de que às vezes a pessoa ela não tem possibilidade de se expressar, né, ela não pode se expressar. Ainda mais se a gente pensar em 87, 1987, quando não havia ainda a internet, né? Hoje, é claro, a gente tem redes sociais, tem uma série de mecanismos para que a pessoa possa expressar a sua visão, né? Revelar a sua cultura, o seu modo de pensar, etc. e tal. Né? Em 87 não havia isso. Então, o título Vozes Anoitecidas faz referência a essa ideia de que a pessoa pode, né, expressar a sua cultura. Muito bem. Então, esse é um papel aí também, né, literário. O Mia Couto é um escritor que escreve de uma maneira próxima à do Guimarães Rosa, do escritor brasileiro. Né? Guimarães Rosa, o autor de Grande Sertão Veredas, Sagarana, por exemplo. Então, ambos os escritores têm assim uma escrita, né, que vai da oralidade ao texto escrito e vice-versa. Quer dizer, né, há um diálogo ali, né, no seu discurso literário entre a visão, né, entre a fala, né, a maneira de falar, que a gente tem algumas particularidades na hora de falar, e a maneira de escrever. Né? Então é uma literatura muito interessante, que vale a pena, né, a leitura. Então eu vou falar um pouco sobre os contos, né? São 12 contos, mas adiantando, a gente tem ali, na verdade, alguns aspectos, né, próprios da cultura moçambicana, temos alguns aspectos próprios da história recente de Moçambique também. Moçambique, após o processo de independência, né, que era uma colônia de Portugal, entrou numa guerra civil. Então a gente tem resquícios da guerra no conto. Os contos não falam da guerra diretamente, são resquícios, né, quer dizer, lembranças não necessariamente boas. Por exemplo, né, um dos contos que faz referência a esse momento aí, o pós-guerra, né, é a história dos aparecidos. Né? Então, durante a guerra, né, era comum, enfim, as pessoas fugirem, as pessoas, obviamente, morrerem também, né? Ou as pessoas se esconderem, etc. E também acontecia de pessoas serem dadas como mortas oficialmente. Então se emitia até o documento ali, o atestado de óbito e coisa e tal. E em consequência disso, a pessoa deixou de existir civilmente, né? E o Mia Couto, nesse conto, então, fala da história de dois rapazes que aparecem, né? Ou reaparecem e, no entanto, não existem para o governo. Né? Quer dizer, não tem registro. O registro deles é dado como morto. E aí eles têm que provar, né, que são vivos. Né? É um certo contrassenso, né? Mas de um ponto de vista é compreensível, né? Do ponto de vista da burocracia. De outro ponto de vista mais humano, né, soa um tanto estranho mesmo, não é verdade? Bom, então, aí a gente tem um outro conto que fala sobre a época em que, depois da guerra, né, muitas minas, né, ficaram ali espalhadas né, pelos terrenos, né, por Moçambique, e aí a gente tem um conto chamado O Dia em que Explodiu Mabata Bata. Né? A história de um menino, né, o Azarias, que era meio azarado, né, Azarias, né, azarado, né, ele era um menino, né, menino de 12 anos, 13 anos, que trabalhava para o tio, né, trabalhava assim, explorado, na verdade, pelo tio,
e ele cuidava das vaquinhas, dos boizinhos e coisa e tal, né? E um dia, logo no começo aí da história, do conto, um boi explode, né? Porque pisa numa mina e explode, né? E o Azarias achou que era o acontecimento era devido a uma entidade mágica, né? Ele não viu aquilo como realmente um perigo. Muito bem, só que ele fica, claro, com medo de contar ao tio, né, que o boi explodiu e ele demora para voltar e fica ali, né, e o tio, né, ele morava com o tio e com a avó, né, o Azarias. E aí o tio fica não preocupado exatamente porque que o moleque, né, tá demorando, mas sim em saber o que aconteceu, se ele fugiu, se aconteceu algo, né, com os bois dele, com as vacas dele. Então vai atrás do menino. Na verdade, o menino tinha se escondido, né, com medo, obviamente, de apanhar, né, por causa aí da explosão do boi, né, que não é culpa dele, mas né, ficou lá preocupado, né, coisa e tal. E o grande sonho do menino, do Azarias, era estudar, era brincar, enfim, era ser uma criança, né? Um caso aí já então pré-adolescente, né? E o menino fala, olha, eu só vou aparecer de novo, né? Eles conversando assim à distância, né? Só vou aparecer, só vou voltar ali se você prometer que eu vou poder estudar, que eu vou poder, enfim, ter uma vida, né? Não ficar aqui só trabalhando, 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 né? Então, e aí o tio, né, e a avó aparece também, e aí o tio fala, não, não, tudo bem, né, então você vai poder. Aí o moleque sai correndo, correndo, aí pisa numa mina, né, e explode, né? Muito bem. Não é que é engraçado, né, mas é que finalmente, na hora que ele ia conseguir ter ali talvez alguma perspectiva de vida, né, ele acaba exatamente explodindo. Então o conto não fala da guerra, né, mas fala dos resquícios da guerra, né, do legado da guerra, que são as minas, né, as minas. Muito bem. O primeiro conto se chama A Fogueira, que é o conto de um casal de velhinhos, né, que né, já criaram os filhos, eles moram sozinhos e tal. E é interessante que o homem, né, o velhinho, ele está preocupado porque ele acha que a mulher pode morrer, ou melhor, que ele pode morrer e a mulher não teria quem a enterraria, né? Não, enterraria, né? Ficou meio estranho isso, mas tudo bem. Então, aí o que ele faz? Ele começa a cavar uma cova para ele. Ele fala, ô mulher, eu vou cavar uma cova para você. Ele, tá, já estamos nas últimas mesmo, vou cavar uma cova. E aí, então, fica tudo certinho, né? Fica a sua cova ali direitinho, é só enterrar. E ele começa a cavar, né? Claro que ele leva alguns dias, né? Não é de uma hora para outra. E como ele já tá velho, tal, toma chuva, né? Frio também, ele acaba ficando doente, né, doente. E aí ele começa a falar para a mulher, ô mulher, e aí, né, agora tô doente, não sei o que, vai que eu morro, né, quem é que vai te enterrar? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te matar, né, vou te matar, e aí a gente enterra e fica tudo certo. A mulher, é claro, o leitor, né, na verdade, a gente fica meio revoltado com essa visão, mas se trata de uma visão própria da cultura moçambicana mais antiga, né, tradicional. É claro que em contraste com aquilo que a gente pensa hoje, fica meio estranho realmente. Mas durante a noite, né, o velho acaba morrendo. Quer dizer, ele ia acordar de manhã e ia matar a mulher, mas ele é que morre, né? E é interessante porque há todo um princípio de ancestralidade, né? A mulher ali, ela fica pensando nos seus ancestrais. Então é um conto interessante, né? Nesse sentido aí de resgate, né, da cultura tradicional moçambicana, né? Muito bem. O segundo conto também tem um tanto assim digamos, um pouco da cultura, um pouco de enrolação, né? Porque tem um lado jocoso e um lado enganador mesmo, né? É o último aviso do corvo falador. É a história de um corvo que, segundo consta, né? Não quer dizer que seja verdade, né? O dono do corvo, o Zuzé, é o José, mas é Zuzé, né? O José Peraza, teria vomitado esse corvo e o corvo falava. Então, quer dizer, como o corvo saiu dele, eles teriam ali uma relação muito íntima, né, muito próxima, muito bem. E esse corvo, então, conseguiria falar com os mortos, conseguiria, em tese, ali, né, prever o futuro também. Olha só que corvo inteligente, né? Muito bem. E aí nós temos a historinha da Dona Cândida, que era viúva, né?
né, do Evaristo, né, o Evaristo era o marido dela, tinha morrido, e ela iria se casar com um outro homem, né, o Suleimani, um indiano, exatamente. Só que na cultura moçambicana, assim como em outras culturas, é claro, você tem que guardar o luto, né? Esperar um tempo para poder se casar novamente e ainda praticar alguns rituais. Isso acontece no Brasil também. Né? Antigamente se usava mais, né, a ideia de luto, né, de vestir o preto e coisa e tal. Hoje já mudou bastante. Mas alguns rituais ainda são pertinentes e constantes, né? A ideia lá de encomendar o corpo, né, etc e tal. Muito bem. É, e aí, quer dizer, ela estava meio preocupada se iria dar certo o casamento, se iria ter algum problema e coisa e tal. Então consulta aí o José. E o José fala assim, ó, eu vou conversar com o morto e eu te falo, né? É o Miguel, né? Vou conversar com o morto. E aí então ele conversa lá com o Evaristo, em tese, né? O Evaristo diz que está no lugar morto lá, mas está muito frio. Ele precisava de umas roupas, né? Roupas. Então o José pede aí a dona Cândida para conseguir essas roupas, e no caso ela vai pegar do noivo, né? Do noivo, que eles tinham mais ou menos o mesmo porte físico e coisa e tal. Mas resumo da ópera, né? O José que passa a usar as roupas. Como o noivo vê, o Suleimani vê as roupas dele no José, claro, vai brigar e tal, aí tem lá a briga, o corvo morre, né? E é interessante que daí o José diz que isso vai causar um grande mal a toda a cidade, vai vir ali um castigo, né? E fato ou não, né, as pessoas começam a ficar com medo e vão embora. Então você tem uma mescla ali de cultura moçambicana, de crendice, de humor também, né? Porque tem um lado mais cômico e coisa e tal. Tá? Então, assim, são vários contos, né? Eu não vou tratar de todos aqui, mas tem um outro conto que é bonitinho, né? Por exemplo, de como vazou a vida de Ascolino do Perpétuo Socorro, né? Esse Ascolino aí, né? Na verdade, ele era casado com uma mulher muito religiosa, né? Muito Dona Epifânia, é o nome. Epifania, inclusive, né? Tem a ver com religião, né? Enfim, então ele assim, ele era infeliz no casamento porque como a mulher era muito religiosa, às vezes ela não dava lá o carinho que ele queria, não dava os beijinhos que ele queria, né? E coisa e tal. Então um dia ele quebrou lá as imagens dos santos dela, né? Quebrou tudo, falou, vou quebrar tudo, né? Você não quer ficar comigo e coisa e tal. Então ela vai embora, né? E a saga dele é tentar convencer a mulher a voltar, né? Então você tem aí mais uma vez esse choque cultural, digamos assim, né? Porque tem evidentemente a cultura moçambicana, as crenças, né? Os deuses, né? Por assim dizer, e tem evidentemente a visão cristã, né? Da coisa. Bom, e aí tem, por exemplo, nós temos um outro conto que também tem uma referência, né, a essa questão da cultura. Afinal, Carlota Gentina não chegou de voar. Que é a história, né, do marido dessa Gentina, da Carlota Gentina, que matou a mulher. Né, ele mata a mulher, mas aí ele vai tentar explicar o porquê ele matou a mulher. Diz ele, né, que um dia ele estava lá, parece que ele colocou enfim, queimou a mulher e ela deu um grito estranho. Não um grito, ui, ela deu, sei lá que grito que ela deu, né? Então, ela deu um gritinho meio estranho, e do jeito que ela gritou, ela parecia que era uma feiticeira, né? Uma feiticeira. Então ele faz né, ele tenta descobrir se ela é uma feiticeira, aí ela acaba, né, por várias situações ali, ela acaba morrendo e ele tem que tentar se explicar. Ele fala que na verdade ele não matou por nada, por ódio, por vingança, por nada, mas aqui ela morreu meio que naturalmente, né, e que, né, porque ele desconfiava, ele achava que ela era uma feiticeira, né, feiticeira. Muito bem. Tem a história do Said, o lata d'água, né? Tava tentando lembrar aqui. Said, o lata d'água, que é a história de um camarada que se casa com uma moça,
E é interessante assim, que ele queria ter filhos, né? Ele queria ter filhos, mas ele não podia, né? E ele era estéril, e aí ele fala pra mulher, sai com outro aí, né? E faz um filho aí. Então ela começa a testar, né? Sai com um, com o outro, com o outro, com o outro, vai saindo, né? Vai saindo, até que ela engravida, né? Aí ele fica todo feliz por ser pai, né? Mais ou menos, né? Fica todo feliz porque vai ser pai e tal. E ela, então aí a criança cresce e ele começa a falar, ó, mas eu queria saber quem que era o pai, com quem que você saiu, com quem você dormiu. E eles tinham combinado que não ia rolar nada disso, né? Até que um dia ela se cansa e vai embora. E aí assim, para ele não passar uma dupla vergonha de ter sido ali chifrado, né? Tudo bem que foi por anuência dele mesmo, né? E também pelo fato dele ter ficado sozinho, então ele começa, digamos assim, a fazer de conta, simular, né, que ele está batendo na mulher. Até que os vizinhos, né, cansam, falam assim, nossa, esse cara tá batendo muito na mulher, né? Então vamos lá falar com ele. E aí ele conta só para um, para poder, digamos, né, assim, esconder o segredo dele ali. Tá certo? Há outros contos ainda, né? O conto da menina cujo pai queria que ela fosse contorcionista, né? E o conto do camarada que acha que encontrou pássaros que eram assim representantes de Deus, né? Como se fossem, né, representantes aí divinos e coisa e tal. Então os contos eles mesclam, né? Um pouco essa cultura moçambicana, crendice e tudo mais, né? E é uma forma, então, né, como o título indica, né, o Mia Couto, de dar voz a essa cultura, né, de dar voz a essas pessoas que são mais simples e que têm, é claro, tem uma riqueza de vivência, uma riqueza cultural. Então são contos bonitos, né, assim, interessantes, né, a maneira que ele escreve também, que vale a pena aí a leitura. Tá certo, meu povo? É isso aí, então, like aqui, né, pra nós, né, ou não, né, não sei.